Obrigado, Jesus, amado e querido. Um dia Samuel falou, olhando para trás, enxergando os muitos obstáculos, os quais foram ultrapassados, e aí ele pôde dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma verdade, Senhor. Sem ti não teríamos chegado até aqui, mas contigo, como diz a tua palavra, saltaremos muralhas. Contigo, Senhor, como diz tua palavra, destruiremos exércitos, porque 1000 caem à direita e 10.000 à esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque há um motivo, Senhor. É a tua presença em nossa vida. Por isso te glorificamos, te exaltamos, porque mediante o que somos, a nossa inferioridade, Senhor, as nossas falhas, todavia Tu és o que nos sustenta, o que apaga as nossas transgressões, o que está conosco como um pai cuida do filho. Certamente Tu fazes assim conosco, e só resta-nos levantar as nossas mãos e Te agradecer, porque de fato não temos muita coisa, Senhor, a Te pedir, porque Tu tens sido fiel, sustentador, aleluia. Mas nós temos muitas coisas para Te agradecer, pela tudo que Tu és, pela Tua fidelidade. Abençoa este dia, o dia da Tua igreja, dos Teus servos, Senhor, aqui na terra, para a glória do Teu nome. Abençoe essa escola dominical, no rico aprendizado da Tua palavra, no crescimento, no amadurecimento, Senhor, para a glória do Teu nome. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis sentar. Bem, irmãos, abra sua Bíblia você vai abrir no livro de Lucas, capítulo 6. Versículo 46. Deixa aí aberto esse texto. Lucas 6, 46. Eu quero dizer hoje para a igreja da importância da sinceridade, da verdade. A palavra de Deus diz, irmãos, em vários versículos, que Deus, Ele ama a verdade, Ele ama a sinceridade, Ele ama a honestidade. Honestidade, às
às vezes há uma associação de que a honestidade é não roubar. Mas honestidade é uma palavra que ela envolve, abrange outras áreas e segmentos. Por exemplo, a partir do momento, foi esse exemplo aqui, que eu me dou bem com você na sua frente, mas por trás eu falo alguma coisa de você, eu estou sendo então desonesto. Eu estou sendo fraudulento. Não é verdade? E a palavra de Deus, o Senhor, irmãos, nós percebemos que o Senhor trata em vários momentos do padrão de conduta do ser humano, dentro deste aspecto que é você ser verdadeiro. Você nunca, por estar no Evangelho, não é os que estão de fora. Os de fora já estão vivendo uma vida de duplicidade. Riem para você, e quando você sai da presença, já sabe que o cara fala, né? Dizem. Isso até no seio familiar. Eu não tenho o Espírito de Cristo. Mas quem tem o Espírito do Senhor, o Senhor, ele fala em toda a Bíblia e aplica-se ao padrão de conduta de você andar de forma sincera, legítima. Eu não posso, irmãos, permitir que a minha vida comece a entrar nela, nas áreas totalitárias da minha vida, sentimentos ou comportamento de uma vida dupla. A falta da sinceridade, da verdade do coração. Eu não posso. Porque o Evangelho me chama a viver uma vida séria, uma vida no qual Jesus falou, quando ele disse, e é um dos textos, inclusive, um dos textos que eu considero um dos mais fortes da Bíblia. Jesus nos chamou para não vivermos uma vida de sepulcro caiado. Ele não falou isso? Não viva assim. Por fora de uma forma e por dentro. Então eu quero trazer hoje para a igreja, porque eu associo, irmãos, e é bíblico, eu associo e é bíblico, que a sinceridade, ela move a mão de Deus em teu favor. A verdade move a mão de Deus em teu favor. A honestidade, o caráter, o perfil genuíno da honestidade move a mão de Deus em teu favor. Daí eu quero dizer com isso que determinadas coisas eu não preciso vivê-la, e as vivo muitas vezes. Estou dizendo aqui não, graças a Deus que eu estou até aproveitei muito que a igreja aqui tivesse em peso. Mas aí eu vou aplicar isso falando da igreja em geral. Muitas vezes o crente não deveria estar vivendo determinadas coisas, mas vive por culpa dele. Porque ele vive uma vida, ora, sincera, honesta, com o seu próximo, ora, desvairada. Aí o que acontece? Essa associação da bênção de Deus, da mão de Deus em seu favor, Deus começa a segurar, a privar. Tá? É um fato isso aí. Então, se você quer ter a bênção de Deus na tua vida, constante, permanente, e não vivê-las em episódios isolados, aqui eu vivo, passo um tempo sem viver, porque isso é fato que Deus quer que permaneçamos envolvidos debaixo da sua bênção. Você não crê nisso? Claro que nós cremos. Deus quer que permanentemente estejamos vivendo suas bênçãos. Mas muitas vezes a igreja, alguns irmãos da igreja em geral, estou falando, é privado por quê? Pela falta da sinceridade no coração. Vamos ler aqui o texto e vamos
ouvir o que Jesus tem a falar sobre esse aspecto comportamental de ser sincero, legítimo. Versículo 46 do capítulo 6 de Lucas. Primeiro Jesus começa dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Isso é muito pesado, né, irmão? Não é pesado? Não é Jesus, porque quando Jesus fala isso, ele está rodeado por uma multidão. Ele está rodeado por, fora essa multidão, que também está inserida na multidão, por um grupo de discípulos. Discípulos, para você entender melhor, não são aqueles apenas que foram chamados de apóstolos. Dentre os discípulos, Jesus escolheu 12 para se tornarem apóstolos. Apóstolos eram aqueles que estavam mais juntos, mais no dia a dia. Eram os comissionados diretamente. Mas a palavra de Deus revela que Jesus tinha mais de 500 discípulos. E a palavra discípulo quer dizer aquele que segue o outro. Então Jesus tinha mais de 500, tinha a multidão que ia lá para receber as bênçãos, para ver os milagres. Essa multidão não são discípulos, é a multidão que seguia. Mas existiam aqueles que eram discípulos de fato. Eram aqueles que adotaram o estilo de vida, os pensamentos, os ensinos do Senhor Jesus. Esses são discípulos, chamados discípulos, aquele que segue o mestre. Então, neste momento, Jesus estava rodeado da multidão e dentre a multidão os discípulos. Aí ele diz essa frase. Frase essa que é clara daquele que consegue ver o que está no coração. Entende, irmão? Por que você me chama de Senhor? Senhor, e não faz o que eu mando. Jesus está dizendo para aquela multidão: eu sou você de fato Senhor da tua vida quando você estiver me obedecendo. Obedecer, o caráter da obediência dá-se pelo comportamento da sinceridade. Quando eu quero ser sincero, honesto, verdadeiro, eu vou e obedeço. Se esse sentimento não tem no meu coração, eu não sou obediente. Ou eu obedeço aquilo que dá para obedecer, e aquilo que não dá para obedecer, eu não obedeço. Porque falta-me o caráter da sinceridade, da genuinidade, da verdade do meu coração, a disposição de fazer, independente de qualquer coisa, se dói em mim ou não dói. Aí Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A multidão estava chamando ele lá de Senhor, né, irmão? Senhor, Senhor, aquela coisa da aparência. Mas muitos estavam com o coração distantes. E Deus não quer isso na minha vida nem na sua. Deus quer legitimidade. Nunca por fora ser alguma coisa e por dentro ser. Nunca no lugar ser uma coisa e fora daquele lugar ser outra. Eu não posso ser luz que brilha, luz brilha em todo lugar, né? Se a luz está acesa e você a conduz para qualquer ambiente, ela brilhará em qualquer ambiente. A luz não existe em que ela brilha aqui, aí quando você a transporta, e aí depende do ambiente, ela se apaga. Não existe isso. Ela continua brilhando. Não é verdade? O sal salga em qualquer coisa que você coloca. Não existe você pegar o sal e colocar ela. Coloca no arroz, salga. Mas coloca no feijão, não salga. Existe isso? Não tem como não fazer. Por isso Jesus disse: você é sal da terra e luz do mundo.
tem que estar com o mesmo comportamento em todos os lugares. E quando é que eu não estou? Quando falta-me o caráter e o comportamento da sinceridade, do obedecer na minha vida. E, pastor, muitas vezes a gente pensa que só sinceridade é só dizer a verdade a outra pessoa, mas também sinceridade é a gente reconhecer nossos erros, né? Isso, exatamente. Eu até digo, muito boa a sua colocação, até digo que, em primeiro lugar, o comportamento, o caráter da sinceridade, da honestidade, da verdade, não começa nos outros. Não é de você para os outros. É primeiro de você para com você mesmo. É de você com você mesmo. Se você é sincero consigo mesmo, logo você é sincero com os outros. Você entende o que eu estou dizendo? Se eu sou verdadeiro comigo, aí onde entra essa questão que já nos falou, a sinceridade não é a isenção de erros, não. Não é. Mas, na minha sinceridade, pela minha fraqueza, pelas minhas falhas, aí o que é que eu faço? Porque sou sincero, porque sou legítimo, porque quero andar em verdade diante daquele que me chamou, eu recorro a Ele me quebrantando. Jesus me ajuda. Aí Ele vai me ajudar. Então é o ato de você próprio ser honesto consigo mesmo. Mas quando você começa a anular, por isso que Jesus ele disse, em vários momentos, ele dizendo o seguinte: meu filho, venha para mim que eu resolvo. Eu sou o teu advogado, eu sou aquele que pode resolver, corra para mim. Então o que ele está dizendo? Seja honesto consigo mesmo e venha para mim. Porque quanto mais você adia e fica com o coração duro, mais a tua vida não vai ter as respostas que precisa. Então, em primeiro lugar, a honestidade, a sinceridade de viver de aparência começa com você mesmo, com a tua vida. Vamos prosseguir. Então Jesus, quando diz isso, ele está olhando para a vida, para o coração. E aí eu termino para esse versículo dizendo: não tem como se esconder de Deus, né? Você está me chamando de Senhor, mas eu não estou sendo Senhor da sua vida. Porque se eu fosse Senhor da sua vida, você me obedeceria. O Senhor que está dizendo aqui na palavra. Prosseguir. Aí Jesus vai mostrar isso àquelas pessoas ali. Todo aquele que vem a mim. Veja a particularidade que Jesus coloca. Ele não está falando dos de fora. Ele está dizendo que se você está vindo a mim, aí, meu filho, você tem que ser o que eu quero que você seja. Porque você escolheu vir a mim. Você está percebendo a particularidade do servir a Jesus? Não é brincadeira, irmãos. É por isso que Jesus ele disse: olha, se tu amar teu pai, tua mãe, teus filhos, a vida e a tua própria vida mais do que a minha, me aceita como Salvador. Está escrito isso, não? Se tu amar tudo mais do que a mim, tua própria vida, não me aceita como Salvador, não. Porque não vai adiantar. Porque quando eu te mandar fazer alguma coisa, tu não vais fazer. Porque eu estou em último lugar. Me ama primeiro e vê a minha bênção, o que eu fiz por você, daí tu vai estar disposto a me obedecer na tua vida. Jesus está aquele que vem a mim. Eu não posso, irmão, estar em Jesus de forma dupla. Sou e não sou. Mostro, mas não sou. Não posso. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, quero dar uma paradinha aqui, vou voltar para o versículo 47. O que vem a mim, ouve minhas palavras. Está aqui o objetivo
de uma vida cristã no Egito. Eu ouvi o mestre. Eu ouvi o dono. É viver o que o mestre está dizendo. Vou dizer alguns exemplos para você. Alguém que ofendeu, alguém que magoou, alguém te humilhou. O mestre diz: ame, não guarde rancor. O mestre diz. Aí vai eu ao sentimento humano, claro que há. Mas quando eu ouço o Senhor e obedeço, eu subjugo o sentimento humano em prol do sentimento divino. O sentimento divino sempre ganha. Nunca perde o sentimento humano. Então, a vida cristã, para ser verdadeira, ela tem que obedecer o mestre. Não pode desvincular o andar no ensinamento do Senhor e querer ter uma vida cristã. É assim, não é de outro jeito. O que ouve as minhas palavras e as pratica, o Senhor está ouvindo, está vivendo, está praticando. É assim. Está doendo em mim? Dói. Mas não posso fazer nada, irmão. Tem que obedecer. Entende? Tem que obedecer. Vai doer? Vai fazer o quê? Obedecer. Só que quando obedece, há uma paz que vem no teu coração, há um bálsamo que desce na tua vida, há um refrigério que te invade. Mas quando desobedece, há um estado de vergonha, de dor interno, de incômodo, de decadência. O salmista Davi, quando ele comete o ato desvairado de Betseba, ele diz: Senhor, Salmo de número 51, que Salmo não tem capítulo, é número. Senhor, para você entender, deixa eu voltar aqui. Por que não tem capítulo Salmo? Porque não é uma narração de história. Capítulo é só quando é narração de história. Aí você vê, novela, tem capítulo primeiro, segundo novela, capítulo tal, série, capítulo tal da série, né? Porque é uma narração histórica, de uma história. Então vai ser dividido por capítulos. Salmo não é uma narração de história. E por isso é chamado de número. Salmo de número tal, etc. O salmista Davi diz no Salmo 51: Senhor, restaura os ossos que tu quebrastes. Davi não tinha um osso quebrado. Mas quando eu não obedeço o Senhor, interiormente, por dentro, eu estou arrasado. Porque o próprio Espírito de Deus mexe conosco interiormente e faz nós sentir, quando o Espírito habita, faz nós sentirmos o peso da situação. Aí, versículo 48. Mas o que ouve minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que edifica. Louvado seja o nome do Senhor. Para eu edificar, irmãos, só há um jeito: ouvir o Senhor e praticar o que o Senhor diz. Para que eu edifique as coisas na minha vida, só através da viver genuinamente o que Deus manda eu viver. Ele está edificando. Aqui há uma colocação deste homem que edifica, dizendo que ele cavou e abriu uma vala. Ele cavou bem fundo. A vida cristã não é fácil. Ela é difícil.
Você pode notar que quando nós passarmos para o outro elemento, para o outro cidadão, diz que o outro construiu na areia. Cavar bem fundo e cavar na areia são coisas diferentes. Mostra que um lutou e o outro não estava nem aí. Quis o fácilzinho. A vida cristã fácil, ela não é vida cristã legítima. Autêntica, verdadeira, não é. Porque o Senhor fala aqui, para você andar na minha presença edificando, você tem que lutar. Você tem que romper com os desafios, com as barreiras, cavar bem fundo, ser esforçado de querer andar na minha presença. Porque senão não edifica. Então não é de todo jeito. Para eu ser legítimo, irmãos, verdadeiro, primeiro que existe o seguinte. Você pode notar, você vai encontrar muita gente. Começar dos de dentro da tua casa. Quando você quer ser verdadeiro, você vai ter que encontrar, irmãos, aqueles que se opõem. Só que quando você permanece firme, você conquista o outro. O Espírito de Deus usa a tua vida para falar no coração do outro. Mas você vai encontrar muitos. Aí volta ao que Jesus falou. Se tu me amas, então tu vais fazer o que eu estou te pedindo. Se não me amas, vais desistir e vai obedecer àqueles que querem que tu faças o que estão te pedindo. Mas o fato é que, para edificar, para ter uma vida cristã legítima, verdadeira, eu tenho que ser esforçado. Eu tenho que lutar pelos muitos e inúmeros desafios. E aí é uma primícia. Tudo que eu faço para Deus, amanhã eu tenho essa recompensa do Senhor. Tudo. Porque Deus pode ser nas coisas mais triviais, simples, e mais complicadas, mas se eu estou fazendo para Deus, Deus amanhã manda a recompensa para mim. Ele me honra porque eu estou fazendo para Ele. Ele me faz vencedor porque eu estou fazendo para Ele. Tem que ter, irmãos, determinação, força de vontade, tem que lutar, obedecer a Deus, viver o que Ele está pedindo. É um esforço, é uma força de vontade, não é de todo jeito. Logo você está edificando, cavando bem fundo, abrindo uma vala e jogando. Quando você faz isso, alicerça as coisas que você está edificando na rocha, que é Jesus. Você está jogando os fundamentos nesta rocha, que é Jesus. Quando você está fazendo a coisa certa. Quando está fazendo a coisa certa, o alicerce está na rocha. O alicerce sobre a rocha, diz a palavra. Então não vai, irmãos, deixar de ser construído. A bênção vai chegar. O alicerce está na rocha. Não tem como as lutas, os vexames e etc, consiga tirar a tua edificação da rocha, que os alicerces já estão lá. Diferente do que vai vir aqui. O que ouve minha palavra e não a pratica é igual um homem que edificou uma casa edificou a casa na areia e jogou os alicerces. Sem alicerce. Edificou sua casa na terra sem alicerce. E o alicerce verdadeiro só é quando você está na rocha. E por você ter cavado bem fundo. Só encontra a rocha se esforçar. O alicerce verdadeiro só está nele. E aqui por isso que a colocação está sem alicerce. Não cavou. Foi displicente, não quis saber, não caminhou, viveu de aparência. Mas vamos colocar alicerce. Imagina cavar aquela base rasinha na areia, nessa areia aqui, e ali você joga um alicerce.
que não está sobre a rocha, está na areia. O que é que vai acontecer? Com o tempo, aquele alicerce, por não estar na rocha, em virtude das questões externas do tempo, vento, sol, chuva, muitas vezes tremores, muitas vezes enchentes. O que é que essa casa vai ser, irmãos? O que é que ela vai? O que é que ela vai ser? O que é que ela vai acontecer com ela? Ela cai. E é o que Jesus vai falar, irmãos, aqui em seguida. Uma casa sem alicerce, que não está firmada em mim, um crente que não me obedece, um crente que não busca a minha vontade, um crente que só fica me chamando de Senhor, mas não obedece só o que é conveniente, do mesmo jeito que as enchentes, a chuva, as águas vai bater numa casa, aqui ó, mas o que ouve e não pratica, versículo 49, é semelhante a um homem que edificou uma casa na terra sem alicerce, arrojando-se. Do mesmo jeito, irmãos, está escrito, eu nem li inclusive, voltando para o versículo 48, lançou os alicerces sobre a rocha, e vindo, veja que aqui é a mesma coisa, vindo a enchente, no versículo 48, no 49 é a mesma, irmãos. A palavra está dizendo o que, queridos? Que do mesmo jeito, quem está em Cristo e quem não está em Cristo, quem é crente de verdade e quem não é, quem está vivendo vida cristã autêntica e quem não está, quem está vivendo vida cristã boa e quem está mais ou menos, ora obedece ou não obedece, tanto para qualquer um, vai chegar enchente na sua vida, vai chegar vendavais na sua vida, vai chegar inundações, chuvas na sua vida, tanto para aqui como para aqui. Aí você vai dizer, poxa, depois que aceitei Jesus, o negócio complicou. Aí você deixa Jesus. A Bíblia diz, se a semente cair em boa terra, ela produz frutos, 60 por 1, 100 por 1. Quando eu sei que Jesus é o melhor para a minha vida, eu nunca deixo ele por nada. Eu continuo produzindo frutos, mesmo em meio às tempestades, sejam elas quais forem. Tem que ter legitimidade. Não adianta eu querer viver na igreja de uma forma e fora da igreja de outra. Primeiro, há um aspecto que diz que a igreja é você. Daí você não tem como fugir de você mesmo. Você dorme com você, acorda com você, anda com você. Não tem como eu, irmãos, me esconder diante do olhar de Deus. Logo Deus nos chama a sermos verdadeiros, legítimos. Tanto na vida de um e de outro vai acontecer aqui os problemas, as inundações, as questões. Mas a diferença está quem tem a sua vida alicerçada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. A diferença está em quem tem a vida alicerçada na rocha. E se alicerça como na rocha? Sendo esforçado, cavando, buscando. Eu quero essa vida com Jesus, eu preciso dessa vida com Jesus, eu vou buscar esta vida com Jesus. Aí a vida está na rocha. E tudo que você edifica estando na rocha
todas as áreas da tua vida edificada na rocha permanece de pé, não cai, porque está na rocha. Qual é a diferença para as dificuldades da vida? É você olhar para si e ver se está na rocha ou não. A casa só cai se não tiver na rocha, que é Jesus. Por isso, amados, irmãos, Deus ama a tua sinceridade diante dos olhos. Mas pastor, eu pequei. Voltando ao que já nos falou, vá lá e peça perdão e não queira pecar mais. Resolva a sua vida com Deus, porque Ele está pronto a te perdoar. Agora, se você pecou e quer viver no pecado e está na igreja com a Bíblia debaixo do braço, você está sendo desonesto, você está sendo insincero, falso, porque você está continuando no pecado e sabendo que o Espírito de Deus te chama ao arrependimento. Aí você está, em outras palavras, eu não queria estar na tua pele, meu amado irmão, porque Deus é Deus e Ele sabe como fazer, como trabalhar. Vamos dar um pulo, irmãos, que eu quero associar. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Eu quero associar para a igreja de Coríntios, que o mesmo acontece nas igrejas de hoje, o que foi dito agora no aspecto da... Que horas são? 5 para 10. Vou só pegar esse texto aqui e termino com ele. Não caiamos nos erros da igreja de Coríntios. Por isso o apóstolo Paulo foi doutriná-la. Capítulo 1, ouve bem, irmãos, o que diz relacionado à sinceridade, à verdade, à honestidade, a ter uma vida cristã sem falsidade. Não está falando assim, meu irmão? Vive de uma forma na igreja, de fora da igreja, vive de outra. Versículo 10 do capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Faleis a mesma coisa, irmãos. Eu não posso na sua frente falar uma coisa e por trás uma outra. Todos estejam inteiramente unidos no mesmo pensamento. Sem divisões, porque se eu falo com você aqui de uma forma e depois eu falo por trás de outra, logo eu estou causando o quê? Divisão. Estou sendo desonesto, falso, que a Bíblia manda eu obedecer e eu não estou fazendo. Aí o apóstolo continua: pois, a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado, versículo 11, pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós
dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Versículo 13, o apóstolo diz: olha, meu irmão, por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? O que é que o apóstolo está falando? Olhe para Jesus. Ele não é dividido não, ele é o mesmo. Ele é a unidade. E nós, como apóstolos, o apóstolo Paulo está dizendo: eu, Cefas, Apolo, não somos nada. Fomos nós que morremos por vocês. Fomos nós que ressuscitamos por vocês. Então, que bobagem é essa? Tenham cuidado, diz o apóstolo. Capítulo 3 diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não sois carnais e anda segundo os homens? Quando pois alguém diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, é evidente que andais segundo os homens. Porque quem é Apolo, quem é Paulo, senão servos por meio do qual crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Glória a Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um vai receber o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. No capítulo 4, o apóstolo encerra o comentário dizendo: assim, pois, importa que os homens apenas nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, e além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aí, meu amado, eu encerro aqui na igreja de Coríntios, para que nós não caiamos no sentimento da igreja de Coríntios. Para alguns irmãos, óbvio, para alguns, que por causa do ciúme, da contenda, para que eles se viver em contenda, criou esta panelinha de sou de fulano, Beltrano, de Cristo, etc. Criando assim uma rivalidade. E o apóstolo diz: quando eu ando desonesto, praticando o que Deus está dizendo para eu não fazer, ele está dizendo que eu sou carnal. Eu ainda vivo nas coisas baseadas na natureza pecaminosa. Viver aqui, irmãos, é prática, não é errar. Você tem que entender, eu tenho lhe ensinado isso. Uma coisa é errar e outra coisa é viver no erro. Quando o apóstolo está chamando, você é carnal, por isso não pude vos dar alimento sólido, mas o leitinho.
Está dizendo que você está vivendo na prática do erro. Está fazendo essa colocação. Amados, cuidado com a tua vida. Seja legítimo. Legitimidade na tua vida cristã. Aonde você estiver, seja o mesmo. Dentro da igreja, fora da igreja, na tua casa, com o teu vizinho. Aonde você estiver, o mesmo. E só tem um jeito de ser o mesmo. É obedecer à voz do mestre. E Deus disse e torna a dizer: associo a vida cristã verdadeira à mão de Deus estendida para a sua vida. Por isso, querido, tem cuidado para não estar aí caindo em erros, muitas vezes simples. Não aceita comentário contra nenhum irmão. Se alguém me falar de algum irmão com você, você diz: meu querido, vamos orar por ele. Que coisa linda. Né? Que lindo, maravilhoso. Vamos orar por ele. Jesus se agrada disso. Ele é teu irmão em Cristo. Nosso irmão em Cristo. A gente não quer o bem dele, vamos orar por ele. E assim o Espírito de Deus nos fizer. Então, aula de hoje: legitimidade, verdade diante de Deus. E quanto a isto, não temos como nos esconder, irmãos. Não, se eu sou verdadeiro ali naquele momento, que é ali, mas por fora, porque Deus não está vendo. Deus não está vendo. Quando é que Deus não está vendo? A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando os fiéis da terra. Vamos, cadê?